Olá, tudo bem? Chegando mais um vídeo onde eu vou falar sobre narração de textos. E você que se interessa aí por narração de textos de livros que contam alguma história, tenho aqui para você, ó, Sherlock Holmes, O Signo dos Quatro. Não que eu esteja lendo esse livro é da minha filha, mas tem a leitura é boa e é interessante para a gente tirar aqui algumas lições que eu quero trazer para você. Então tenho aqui um capítulo, vou ler um trecho só, né? O caso da caixa de papelão. No decorrer da leitura eu vou parando, se eu ver que tem algo assim bom para... E tem, né? Para explicar. O texto eu já li um trecho aqui, então não é a primeira vez que eu estou lendo não, ok? O caso da caixa de papelão. Era um dia extremamente quente de agosto. Baker Street parecia um forno, e o brilho do sol na fachada de tijolos amarelos da casa em frente à nossa chegava a doer nos olhos. Repare que aqui temos uma frase longa para falar que o sol brilhava naquela casa que estava em frente a deles, só que isso detalha, né? Tá tudo detalhado. E o brilho do sol na fachada de tijolos amarelos da casa em frente à nossa, olha que longo, mas é assim que está o texto. Chegava a doer nos olhos. O que doía nos olhos? O brilho do sol nisso tudo aqui, na fachada de tijolos amarelos lá da casa em frente à nossa. Mas a leitura, o narrador tem que prestar atenção nisso, né? A frase é longa mesmo, então ele tem que entender que o brilho do sol chegava a doer nos olhos. O brilho do sol onde? Na fachada de tijolos amarelos da casa em frente à nossa. É longo mesmo, mas o narrador tem que cuidar disso, ok? Era difícil acreditar que aquelas paredes eram as mesmas que pareciam tão tristes na neblina do inverno. Tão tristes, porque assim, era agosto, diferente aqui do Brasil, né? Agosto lá é outro hemisfério, então lá é quente. Então fez uma quem escreveu aqui, quem está descrevendo, que é o Watson, amigo do Sherlock Holmes, é ele que está descrevendo aqui a situação. Ele faz uma diferenciação, uma comparação entre aquele momento, só para mostrar assim que eles estavam dentro da casa do Sherlock Holmes, deles ali, e estava muito calor, e eles estavam naquele calor, logo na frente, à frente aqui, mais para frente no texto você vai entender que eles estavam ali e tal, aquele calor, aquela coisa, então o texto já preparou para isso, então cabe ao narrador entender esses detalhes para imprimir a narração, a interpretação, a intenção certa, né, que o autor da história quer passar. Então, nesse caso aqui, ele fez a comparação. Era difícil acreditar que aquelas paredes eram as mesmas que pareciam tão tristes na neblina do inverno, entendeu? Ele faz essa comparação. Então, tão tristes, a gente dá um tom de triste. Aquelas eram as mesmas que pareciam tão tristes na neblina do inverno. Ok? Nossas venezianas estavam semicerradas e Holmes se encontrava recostado no sofá, lendo e relendo uma correspondência que havia recebido de manhã. Vendo que Holmes estava absorto demais para conversar, olha que interessante isso aqui, ó. É o Watson que está descrevendo a situação, Watson. Então, ele viu que Holmes ali estava lendo e relendo uma correspondência, ele percebeu que o Holmes estava concentrado na correspondência. Então o que ele fez? Vendo que Holmes estava absorto demais para conversar, vendo que Holmes estava absorto demais para conversar, pode ser assim também. O que ele fez? O que Watson fez? Deixei de lado o jornal insonso, ele estava lendo o jornal, Watson estava lendo o jornal, ele viu que o Holmes não estava, né, concentrado lá naquela correspondência que ele estava vendo lá. O Watson viu assim, pô, esse jornal também está sem graça. Deixa eu largar esse jornal aqui, vou ficar só tranquilão pensando. Então ele descreve isso. Como é descrito isso aqui nessa cena, o narrador imprime na narração a intenção do autor. Vendo que Holmes estava absorto demais para conversar, deixei de lado o jornal insonso, entendeu? Deixei de lado o jornal insonso, e me recostei na cadeira.
e me recostei na cadeira, mergulhando numa divagação. Você percebe a diferença aqui, ó, da descrição? Ele está dizendo que uma coisa está aqui, ó. Eu percebi que o Holmes estava ali, concentrado na correspondência dele. Eu peguei o jornal, larguei larguei o jornal, sem graça. Aí eu fiquei confortável, né? E me recostei na cadeira, mergulhado numa divagação, pensamentos. Ele se jogou e ficou pensando, entendeu? Ele se jogou e ficou pensando. Essa sensação, sabe, de tranquilidade, de conforto, se jogou na cadeira, entendeu? Beleza. Mas aí, aqui na narrativa, o narrador prestando atenção, ele percebe que a coisa mudou. O que mudou? Vem agora. Só terminar aqui para a gente pegar a mudança do clima aqui. Deixei de lado o jornal insonso e me recostei na cadeira, mergulhando numa divagação. De repente, a voz do meu amigo interrompeu meus pensamentos. Então tá, ele mergulhou na cadeira, estava pensando, tranquilo, ok. Aí o que ele fez? O que ele percebeu? Teve uma mudança. O Sherlock Holmes falou alguma coisa, então ele descreveu assim: de repente é de repente, entendeu? Algo que, pá, chegou. De repente, a voz do meu amigo interrompeu meus pensamentos. E aí vem a voz do amigo, do Sherlock Holmes. Você tem razão, Watson. Parece uma forma bastante absurda de se resolver uma disputa. Aí volta a falar aqui o Watson. Ele fala o seguinte, ele concorda, né? Bastante absurda. Percebi de repente que ele estava lendo os mais recônditos pensamentos de minha alma. Levantei-me e olhei para ele perplexo. Então, você percebe a diferença que a gente coloca na narração? Ele concorda com o que o Holmes falou. Ele concorda dizendo o quê? Bastante absurda, bastante absurda, bastante absurda. Isso é a fala no diálogo. Só que, na sequência, ele continua a narrar, tá? É sempre aqui, sempre não, com exceção dos diálogos onde outra pessoa fala, é o Watson que está narrando. Então ele continua a narrar. Então nessa mudança de o que ele falou no diálogo e depois a continuidade, a continuação da narração, é legal o narrador botar ali algo que diferencie o que ele falou, que é diálogo, da continuação da narração. Por exemplo, ele falou pro Holmes, bastante absurda. Percebi, de repente, que ele estava lendo os mais... Então, você coloca essa diferença. Bastante absurda. Bastante absurda. Percebi, de repente, então essa mudança, entendeu? Bastante absurda. Percebi, de repente, que ele estava lendo os mais recônditos pensamentos de minha alma. A gente faz essa mudança